Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao voo 06-MRC-22, vindo de Portugal em direção a Porto Alegre. O clima é estável e a temperatura de 28 graus Celsius, com pancadas de chuva isoladas. Recebam com muita alegria Isaac Lucena, nosso piloto da noite de hoje. Eu vou tentar não despenhar esse trem aqui, tá? Ou esse avião. Vamos todos ficar de pé? Todo mundo ficar de pé? Quem é que está feliz por estar na casa de Deus hoje, nesta noite? Amém? Eu tenho uma postura pessoal de que todas as vezes, não é porque eu sou pastor, nem frequentar os bancos, né, da igreja desde os meus 7 dias de vida. Eu nasci no dia 7 de janeiro. 7 é número da perfeição. Voilá. 7 de janeiro. Em janeiro, em Portugal, é frio de rachar. Uma semana depois de eu nascer, num dos invernos mais frios da história de Portugal, os meus pais me levaram na igreja. Loucos. Então, quando perguntam para mim, frequenta a igreja há muito tempo? Sim, desde os meus 7 dias de vida. Então eu tenho... Mas sabem uma coisa? É uma coisa que eu digo para mim mesmo. Todas as vezes que eu vou na igreja, eu encaro a minha presença na igreja como se fosse a última oportunidade da minha vida. Eu não sei o que eu tenho no amanhã. Então, a minha postura é, eu não levo nada para casa comigo. Deixa eu explicar aqui. Nós muitas vezes temos uma ideia de que vir à igreja é sair daqui cheio. A minha ideia de vir à igreja é sair daqui vazio. Eu não venho para receber, eu venho para dar. E aquilo que eu trago para dar, eu não levo nada comigo para casa. Eu não guardo nada para a semana que vem. Porquê? Porque durante a semana Deus vai encher para eu na próxima semana trazer de novo. Se tu é fiel com aquilo que Deus te dá durante a semana e dá para Ele tudo o que tu tens, tudo o que tu é, no domingo, tu vai ver como é que vai ser a tua semana. Amém? Claro que quando a gente dá, Deus enche. Agora, Deus não pode encher recipiente que já está cheio. Por isso esvazia tudo. Então, cada vez que tu vier na igreja, tu dá tudo como se fosse a tua última oportunidade. Como se não houvesse mais possibilidade de tu estar na igreja nenhum dia mais da tua vida. É como se fosse o último dia. Então, se é para cantar, canta com tudo. Se é para louvar, louva com tudo. Se é para dizer amém na pregação, e agora é a parte que me toca, tu diz amém mesmo. Até porque eu já ouvi dizer que aqui amém é gratuito. Então... não paguem imposto e, por favor, não deem essa ideia ao governo, porque eles são muito criativos a criar impostos. Então, amém é gratuito, então dá amém. Se é para abraçar o irmão, abraça. Se é para orar por ele, ora. Porque essa pode ser a tua última oportunidade. Pode não ser, mas se for, tu sai daqui, missão cumprida. Amém? Amém. Antes de tu tomar o teu lugar, eu tomei aqui umas notas que eu tenho que dizer antes de irmos à mensagem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a hospitalidade incrível do pastor Maurício, pastora Janaína, porque eles são incríveis. Eles nos receberam a mim e a Deise, a minha esposa, com um coração super generoso. Vocês têm os melhores pastores do mundo. Vocês nunca podem duvidar disso. Eu acho que vocês podem honrar os vossos pastores com uma grande salva de palmas. Maurício, Janaína, vocês estão a fazer um trabalho incrível. Incrível mesmo. E sabem por que é que eu estou a dizer isso? Porque eu vivi há mais de 20 anos atrás, não é? Eu era assim aqui, assim pequenininho, estava no seminário, eu era pequenininho. Eu vivi 4 anos, quase 5 anos aqui no Brasil, em São Paulo. E eu sempre escutei, nos tempos em que eu vivi no Brasil, de que o Rio Grande do Sul era o estado menos alcançado do Brasil.
E Porto Alegre é a capital dos estados do Brasil menos alcançados. E eu sempre ouvi pessoas a dizer, não, o evangelho lá não pega. O povo é muito frio, gaúcho é muito frio. Não vai, é cemitério de igreja e o que tem é pequeno, não vai crescer, não vai desenvolver como em outros lugares. Eu quero repreender essas palavras em nome de Jesus e profetizar que esse tempo, se já houve esse tempo, já foi, não é mais. O que eu estou vendo nessa igreja diz para mim que Deus tem algo novo no Rio Grande do Sul, Deus tem algo novo em Porto Alegre, Deus tem algo novo na Brasa Church. E eu declaro em nome de Jesus que se há alguma ideia maligna, diabólica, de amarrar o evangelho no Rio Grande do Sul, está debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Eu declaro prosperidade, futuro, visão, crescimento, vidas para Jesus na Brasa Church, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Antes de tudo sentar, eu quero te apresentar a minha família. E a minha esposa já me deu um beliscão. Eu não quero usar uma palavra que de repente é tranquila em português e aqui é um palavrão. Então, não é, a gente tem que ter muito cuidado. A minha esposa faz assim, Daisy, só para todo mundo ver. A Daisy é gaúcha de Novo Hamburgo. A gente se conheceu quando eu vivia no Brasil há muitos anos atrás, no século passado, então, no tempo dos dinossauros, na cidade de Sorocaba, num congresso de jovens. Por isso, quando houver acampa, congresso, tu vai, porque pode ser a tua oportunidade. A gente nunca sabe o que vai acontecer quando a gente está a caminho da igreja, de um acampamento, de uma reunião de voluntários. Vai, porque tu não sabes o que é que Deus tem preparado para ti. Amém? Eu não sabia o que Deus tinha preparado para mim e eu estava numa fase muito má da minha vida e Deus foi super generoso comigo, muito mais além do que aquilo que eu mereço. Então ela me deu uma mulher gaúcha. Deus sabia que eu precisava de um desafio. Eu sempre escutei que mulher gaúcha é braba, mas Deus olhou para mim e disse assim, não, tu tem pegada, tu vai aguentar. Então está aqui a Daisy, eu também tenho família minha, Lisandro e a Isabel e a nossa Helena, bebê que está ali, bem-vindos. E eu quero vos apresentar a minha família, a Rebeca, o João. A Rebeca é a nossa filha mais velha, ela tem 21 anos, ela vai fazer 22 e ela está a caminho da Austrália para estudar no Hillsong College em julho. E vai nos deixar, e ela é solteira, por isso eu estou aberto a candidaturas. Ok? Estou trazendo para a minha vida um princípio do Antigo Testamento, tem que dar o dote. Depois a gente negocia quantas cabeças de gado é que a minha filha vale, não é? E o João fez há uns dias atrás 18 anos, ele é mais alto que eu. A Rebeca é líder, é uma líder nata, é pregadora na casa e se eu precisar de viajar e tiver que deixar liderança da igreja para ela, eu confio plenamente. E o João é um criativo, é do desenho, das artes, não é? É desorganizado, não é de fácil habitação com um quarto todo, não é? Ele diz que sabe onde é que as coisas estão, mas a gente tem dúvidas, mas pronto. Então essa é a minha família e a gente está com muita saudade dela. E antes de tu tomar o teu lugar, fala aí para a pessoa que está ao lado, olha bem nos olhos da pessoa que está ao teu lado, assim, fala bem assim, com amor, com carinho, diz assim, vai Corinthians. Não? Não funcionou? Então marido, vira para a tua esposa e diz assim, eu te amo, meu amor. Fala assim, está aí a tua esposa ao teu lado assim, eu te amo, meu amor. Ok? Esposa fala para o marido assim, me perdoa, meu amor. Vocês podem tomar os vossos lugares. Vamos à mensagem, amém? Quem é que está preparado para ouvir Deus falar? Porque eu acredito que Deus tem para falar ao nosso coração, amém? Então deixa eu falar uma coisa. Algumas palavras vão estar a ser assim um pouco complicadas. Eu vou tentar facilitar algumas coisas. A minha esposa está sempre a corrigir o meu português de Portugal. E então,
Bem, vamos lá. Eu trago para vocês, o título da minha mensagem é os S's e os C's. E eu vou explicar já isso para vocês. Os S's é a palavra S. A palavra S. S. Como é que vocês dizem? S. S. Um S. Um S. Ok, se tem vários S, são S's, não é? Não esses, S's. E os C's é quando nós dizemos, e se eu quiser fazer a coisa diferente? E se não estiver tanto calor como eu acho que está? Gente, vocês acham que está calor? Vocês acham que está calor? Não, então leva Jesus contigo para o caixão, porque se tu não levas Jesus, tu vai ver o que é calor no inferno. Ok? Então, né? leva Jesus contigo, ok? E então os C's é, e se eu quiser, e se alguma coisa acontecer? Sabe por que eu digo isso? Porque há uns dias atrás eu estava lembrando uma história, é um mito em Portugal, e o meu avô contava essa história aos netos, de que há uma região no norte de Portugal, que é a região do Douro, que é onde a gente faz o famoso vinho do Porto. Então passa o Rio Douro por montanhas e serras. Eu pedi ao pessoal para colocar aí umas imagens. Vocês estão vendo esta estrada assim que serpenteia a serra, como aqui vocês têm aqui a estrada da serra para a Serra Gaúcha. Aqui, ontem eu e minha esposa fomos ali a Bento Gonçalves e a gente passa por muitos quilómetros de serra, subindo e descendo sempre nesses S's. Então em Portugal nós dizemos que é uma estrada aos S's. E o meu avô dizia que esta estrada ela foi desenhada, projetada por engenheiros ingleses que foram contratados pelos senhores, pelos donos das famosas casas do vinho do Porto, para facilitar o transporte do vinho do Porto desde o interior para o litoral. Porque a viagem de barco era muito arriscada pelo Rio Douro e se perdiam muitas vezes muitas safras do vinho. Então, vieram os engenheiros ingleses e eles não falavam português e quem estava a trabalhar na construção da estrada também não falava inglês. E havia ali um problema de comunicação. E então os construtores portugueses perguntavam aos engenheiros ingleses o seguinte, olha, aqui a gente podia fazer uma reta, não é? E os ingleses olhavam para o gesto e diziam, yes, yes. E os portugueses diziam, não, é mais um S. E construía mais um S. É claro, esta história é um mito. Mas sabe uma coisa? Muitas vezes nós vivemos a nossa vida querendo ouvir Deus falar na nossa comunicação com Deus e Deus está dizendo uma coisa e a gente entende outra. Nós estamos a achar que Deus está falando que é um S e Deus está falando, não, eu não tenho S para a tua vida, eu tenho linhas retas, eu tenho um caminho plano, um caminho que tu chega lá direitinho. E essa má comunicação leva muitas vezes a gente a ficar parado na estrada da vida. O tempo passa e nada acontece. A gente começa se comparando a nossa vida com os irmãos do nosso lado, que vão no nosso como é que é os connects aqui? O BC Grupo, não é? Na célula, o BC Grupo. O irmão, Deus está abençoando o irmão e não abençoa a mim. Pois, mas o irmão está entendendo muito bem o que Deus está falando e ele está obedecendo e eu não entendo nada. O outro e se é quando eu percebo bem o que Deus está a dizer e eu digo para mim, puxa Senhor, mas isso aí é muito duro. Isso aí é complicado de se fazer, isso leva muito tempo. Eu vou ter que engolir um sapo para resolver essa situação. Não, eu vou ter que engolir o meu orgulho. Eu vou ter que engolir a imagem que eu criei no meu lugar de trabalho. Agora simplesmente para dizer que não é que Jesus ama os meus colegas de trabalho. Eu vou abdicar da minha imagem, não é? E essas coisas. E deve haver uma maneira mais fácil. E a gente está a dizer, Senhor, e se eu fizer o que tu está me pedindo de uma outra maneira? O que a gente não percebe é que desde o início da humanidade foi exatamente assim que aconteceu com Adão e Eva. Porque Satanás chegou para Eva e disse, olha, não é bem assim, certamente não é bem assim como Deus disse que era em relação à árvore da ciência do bem e do mal. No fundo, Satanás está a dizer a Eva, sugerindo a Eva,
deve haver uma outra maneira. E se eu fizer isso? E se tu fizer isso, mas de uma outra maneira? E se tu comer? Não, certamente. E se tu abdicar? E se tu virar costas? E se tu isso? E se tu aquilo? Mas eu quero que tu saibas o seguinte. Cada vez que nós estamos acreditando numa mentira do diabo, nós estamos abdicando de uma verdade divina. Cada vez que tu gasta tempo a ouvir alguém que te engana, tu estás desperdiçando o teu tempo de estar ouvindo alguém que está falando para o teu bem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Até porque os S's e a falta os S's e os C's não nos levam para um caminho de obediência. E eu quero dizer para vocês que não há bênção na desobediência. Que tu nunca vais colher a bênção e os benefícios da obediência sendo desobediente. Tu não vais receber o que Deus tem para ti, não sendo quem Deus está dizendo para tu seres. Tu não vais ter o que Deus tem para ti se tu estiver fazendo aquilo que Deus diz que não é para fazeres. Um amém aqui ficava bem. Até porque se vocês demorarem no amém, eu vou continuar insistindo e vai demorar. Ok? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Hoje eu quero falar sobre isso, sobre a importância de a gente saber a voz que a gente ouve, estar sintonizado com essa voz, e quando a gente escuta Deus falar, a gente não tem isso é sim. Não é isso, é sim, Senhor, eu vou obedecer. Amém? Amém? A Bíblia fala, e para aqueles que achavam que eu já não ia mais à Bíblia, porque 10 minutos e o pastor Isaac não falou de Bíblia, então não vai haver texto bíblico. Em 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1, vocês podem acompanhar o texto. Eu creio que o texto vai aparecer aí no telão. Não é ecrã, eu falei ecrã na primeira reunião, já me corrigiram no telão. E eu vou ler uma versão de português de Portugal, e eu espero que vocês me acompanhem. E diz assim: entretanto, o menino Samuel continuava a servir o Senhor como assistente de Eli, e as mensagens diretas da parte do Senhor eram muito raras naquele tempo. Mas uma certa noite aconteceu o seguinte: Eli já tinha quase perdido a vista devido à sua muita idade e foi-se deitar no seu quarto. Ok? E... cadê? Foi-se deitar no seu quarto. Versículo 3. A lâmpada do Senhor ainda não se tinha apagado e Samuel dormia no tabernáculo do Senhor, perto da arca. E o Senhor chamou por ele: Samuel, Samuel. Sim, o que é? Respondeu Samuel, levantou-se e correu ir ter com Eli e disse: aqui estou, o que desejas? Mas eu não te chamei, disse Eli, vai deitar-te. E Samuel retirou-se e foi-se deitar. Então o Senhor chamou novamente e Samuel tornou a saltar da cama e foi ter com Eli e disse: o que é? Necessitas de alguma coisa? Mas eu não te chamei, meu filho, respondeu-lhe Eli, vai outra vez para a cama. E Samuel nunca tinha recebido uma mensagem da parte do Senhor anteriormente. Então o Senhor chamou pela terceira vez e, tal como antes, Samuel ergueu-se da cama e apresentou-se junto de Eli: de que é que precisas? Mas desta vez Eli deu-se conta que era o Senhor que falava com a criança. Por isso disse a Samuel: olha, vai deitar-te de novo e se ouvir chamar-te mais alguma vez, diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir. E Samuel foi para a cama, então o Senhor veio e ali ficou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir. Até aqui. Esta história fala-nos acerca da arte de saber ouvir. E eu quero dizer o seguinte: quanto mais tu está próximo de Deus, melhor tu vai conseguir reconhecer a sua voz. É difícil reconhecer vozes de pessoas que a gente não conhece, certo? Muitas vezes a gente está ouvindo uma entrevista na rádio e a gente, só pela voz, a gente sabe quem é, porque a gente está acostumado àquela voz. Ou uma pessoa na televisão, ou alguém da nossa família. Porquê? Porque a convivência torna familiar a voz que a gente escuta. E eu quero te dizer que quanto mais próximo tu estiver de Deus, melhor é para tu reconhecer a sua voz. E outra coisa também,
Quanto mais perto tu está de Deus, melhor tu sabes que vozes tu não podes mais ouvir. Neste mundo que compete pela nossa atenção, há vozes que estão soando nos nossos ouvidos e a gente devia estar dizendo a nós mesmos: esta é uma voz que eu não posso mais ouvir. Porquê? Porque é alguma coisa que não me faz bem. Mas quanto mais próximo tu está de Deus, melhor tu vais saber reconhecer a sua voz. E quando tu reconheces a sua voz, a arte de saber ouvir a voz de Deus está sempre associada à arte de saber servir. A arte de saber ouvir está associada à arte de saber servir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acredito de todo o meu coração que as melhores pessoas para terem a sabedoria para discernir a voz de Deus são aqueles que servem na casa de Deus. E eu vou explicar o porquê. A palavra de Deus nos diz que a casa dele é onde ele ordena a sua bênção. É onde a sua voz se faz soar. Quando a gente serve na casa de Deus, nós estamos imbuídos no Espírito de fazer alguma coisa para Ele. E a voz dele circula à nossa volta. Não apenas pela sua palavra, mas naquilo que nós fazemos. Vermos a voz de Deus falar na vida das pessoas que servem junto conosco. E a bênção que isso é para nós. Quando a gente serve, nós estamos imbuídos, estamos a expor a nossa vida à voz de Deus, à presença de Deus. Quando tu expões a tua vida à presença de Deus, quando Ele falar, tu sabes que é Ele que está a falar. Tu queres ter o teu ouvido bem sintonizado com a voz de Deus? Serve na casa de Deus. Era isso que estava a acontecer nessa história. Em segundo lugar, a arte de saber ouvir está ligada à arte de saber estar no lugar certo. Sabem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós às vezes achamos que o fruto na nossa vida tem a ver com capacidades, com habilidades, com os nossos dons, com os nossos talentos. E aquilo que a gente faz vai produzir muito fruto ou pouco fruto. E é verdade. Certo? Depende muito das nossas capacidades e habilidades. Mas a Bíblia nos diz que não é só isso. A Bíblia nos diz que para produzir fruto e bom fruto eu tenho que estar ligado à videira, o lugar certo. A palavra de Deus nos diz, logo no primeiro capítulo de Salmos, que aqueles que estão plantados junto a ribeiros de águas vivas, esses dão fruto na estação certa. Ou seja, não é estar plantado em qualquer lugar, é estar plantado no lugar onde a gente sabe que vai dar fruto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há uns anos atrás, eu e minha esposa estivemos na casa de um casal amigo nosso e ele tinha na casa deles uns vasos assim muito, muito bonitos, assim uns mais pequenos, outros maiores, de várias cores. E ele tinha um vaso, num desses vasos ele tinha um limoeiro, uma árvore de limões. E dava uns limões desse tamanhinho, maduros, muito ácidos, bem sumarentos. E eu perguntei, mas porquê que dá tão pequeninos assim? Por causa do tamanho do vaso. Uns tempos depois, nós voltamos na casa dele, ele mostrou o limoeiro, que estava há vários anos naquele vaso e nunca tinha crescido. E de repente eu vejo lá no jardim dele uma árvore muito maior. E disse assim, puxa, tu comprou uma árvore desse tamanho aí para o teu quintal? Disse assim, não comprei. Eu tirei do vaso e coloquei no jardim. O lugar onde tu estás determina a quantidade de fruto que tu dás. Por isso, nós temos que ser sábios de definir na nossa vida aonde é que eu planto a minha vida. E há gente que não está dando fruto, não é por causa da economia, não é por causa das pessoas que estão associadas, não é por causa de falta de oportunidades ou falta de recursos financeiros. Foi porque tu decidiste plantar a tua vida, a tua ideia, o teu negócio, a tua família, um projeto no lugar errado. Então decide plantar a tua vida no lugar certo. Samuel decidiu plantar a sua vida desde o dia número 1. Onde? Na casa de Deus. Tu queres um lugar melhor para tu plantar a tua vida, o teu projeto, o teu sonho, a tua família, o teu futuro? Planta isso como uma semente na casa de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Terceiro lugar, a arte de saber ouvir é a arte de se estar atento.
Porque há tantas vozes que soam à nossa volta que a gente tem que saber qual é a voz que a gente tem que saber ouvir. Eu não sei quantos de vocês já aconteceu que vocês têm assim uns minutos vagos. A gente pega no nosso... Em Portugal isto se chama telemóvel, ok? O celular, ok? Nós achamos lá em celular, mas porquê? Porque é uma célula, não sei. Ok, no nosso celular, e a gente liga o nosso celular e a gente fica fazendo um scroll, não é? E a gente fica Instagram, Facebook, não é? E ali as redes sociais, no Twitter, e a gente fica lá, e eu confesso, eu tenho que confessar o meu pecado é o Twitter, e eu fico lá lendo as opiniões agora, notícias sobre a guerra e tal, e a gente fica lá e diz assim, puxa, eu já gastei 5 minutos nisso e eu não vou gastar mais 5 minutos com notícias, e a gente olha para o relógio e não foram 5 minutos, foram 30 minutos. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu com algum de vocês? Por favor, uma mão levantada, só para não me fazer me sentir mal, ok? Sabem porquê? Porque há tanta coisa a disputar a nossa atenção. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando é que foi a última vez que tu desligou todos os sons à tua volta? Inclusive aquele momento de oração que a gente faz. Mas deixa ligar um louvor. Deixa ligar um louvor, assim, como se o louvor... Não é? Não vou falar contra o louvor, porque eu acabei de elogiar o louvor. Ouçam, o louvor desta igreja é mesmo muito bom. As vossas... as vozes masculinas, mas esta voz feminina, este anjo que estava aqui, eu não sei o nome de ser angelical que estava aqui, como é que se chama? Bebel. Bebel é nome de jogador de futebol. Bebel, vai assim mesmo. Isabel. Elisabel. Uma mistura de Isabel com Elizabeth. Vocês brasileiros são incríveis com os nomes. Elisabel. Não importa, essa vai no contrato também, Maurício, tá? Vai outro, ok? E, Janine, posso colocar no contrato? Bebel, né? Sabe, mas quando é que foi a última vez que a gente desligou tudo em silêncio e diz assim, Senhor, a minha preocupação hoje é ouvir a tua voz. Eu não estou aqui para eu falar, eu estou aqui para te... Fala comigo, Senhor. Desligar as vozes todas à nossa volta, toda a distração. Quando é que foi a última vez que tu fez isso? Porque às vezes não é que Deus não está falando, é que a gente não está conseguindo escutar por causa de todo o ruído, tudo à nossa volta. A gente tem muita coisa acontecendo e a gente tem que desligar isso para ouvir Deus falar. Deus está falando, Deus fala o tempo todo. E fala de muitas e variadas maneiras. Nos últimos tempos falou-nos pelos profetas. Bem, a gente podia agora citar o livro de Hebreus, não é? E, ouçam, a gente não ouve, a gente não escuta, não é porque Deus não fala, é porque a gente não está atento. Amém? Vamos avançar, mais uma. A arte de saber ouvir é a arte de saber estar juntos. É difícil a gente saber quem é que está falando se a gente está sozinho. Quando a gente está sozinho é fácil a gente ficar confuso. Já repararam nisso? Mas quando a gente está junto, alguém ajuda alguém. Se Samuel não tivesse Eli com ele, a quem é que ele iria recorrer? Se Eli não estivesse com ele e no meio daquele templo soa a voz de Deus, Samuel, Samuel. Puxa, é fantasma, é demónio. Mas Eli estava ali assim, não é fantasma, não é demónio, não é tua imaginação. É Deus que está falando contigo. Porquê? Porque estamos juntos. A arte de saber ouvir é a arte de saber olhar para cima. Sabem, é um dos meus textos favoritos na Bíblia. Eu falo isso tantas vezes, tantos momentos. Eu tenho que estar a falar. Isaac faz como o salmista. E levo os meus olhos... Vamos lá, igreja, quem é que sabe de cor? E levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que me guarda não está a dormir, uma tradução contemporânea, porque não dorme o guarda de Israel. E porque não dorme, não me deixa tropeçar. Ele não me deixa tropeçar porque ele está atento.
Porque é isso, porque eu não estou prestando atenção àquilo que está a acontecer à minha volta. Eu estou com o meu foco e a minha atenção em Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. É verdade, o mundo está confuso à nossa volta, nós estamos vivendo em tempo de guerra. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Ucrânia. É uma catástrofe hoje o que está a acontecer na Europa. E os efeitos disso vão se alargar para o mundo todo. Não tínhamos ilusões. Esta questão do Covid e da pandemia, não é? Do Covid e de todas essas, não é? Isso foi uma catástrofe no mundo inteiro e afligiu toda a gente. E a gente ainda está pagando o preço por causa disso. Mas se a tua voz, a tua atenção, aquilo que tu escuta é aquilo que está a acontecer à tua volta, tu fica confuso e fica perdido. Onde é que temos a nossa atenção? Virada para sempre, porque apesar, deixa eu falar uma coisa para ti, apesar do que está a acontecer à nossa volta, a vontade de Deus para ti e para mim não muda. A missão que Deus deu à igreja não mudou, continua válida. Aquilo que a gente foi chamado para fazer no planeta Terra, continua válido. E levo os meus olhos para os montes, e levo os meus olhos para cima. Onde é que eu tenho a minha atenção? A minha atenção está focada no Senhor. E sexto e último lugar, eu vou pedir aos nossos músicos, a nossa banda já pode subir. Eu já estou chamando a nossa banda, Maurício. Eu acho que é profético, não sei. Depois da primeira reunião, eu me sentei e depois a gente foi para uma sala. Eu estava aqui a pensar, eu não posso falar isso da banda. Vai que acontece que alguém chega e diz assim, não, eu recebi uma proposta de trabalho em Portugal e... Não é? Como é que eu vou explicar isso para o meu amigo Maurício? Olha, eu acabei de roubar um membro da tua igreja. Um dos principais aqui. Não. Olha, deixa eu falar uma coisa para ti. A arte de saber ouvir está associada, em último lugar, à arte da nossa intenção de querer obedecer. Eu sou uma pessoa extremamente prática. Eu não sou um teórico. Por natureza pessoal, eu sou muito prático. Pessoas que chegam para mim pedindo aconselhamento, estão pedindo conselho. Sabe aquele aconselhamento pastoral? Pastor, preciso me aconselhar. Estão vindo pedindo à pessoa errada. Eu dou graças a Deus nós na nossa igreja termos uma equipa de pastores que lidam com situações. Se é família, a gente direciona questões de família. Se é com crianças, é com crianças. Se é com jovens, é com jovens. Se é uma questão social, nós temos a área social, isso tudo. Pedir conselhos para mim é o pior que alguém pode pedir. Conselho assim... Quando a pessoa não quer nada, a pessoa só quer desabafar. Sabe, a gente precisa de um ombro para chorar. Vou chorar no ombro do pastor. Olha, procurem o pastor Maurício, não procurem a mim. Eu sou a pessoa errada para isso. Sabem porquê? Porque sou uma pessoa extremamente prático. Então, se a pessoa chegar para mim e dizer, pastor, o meu marido, meu filho... E eu disse, espera aí... Conta direitinho o que é que está acontecendo. Não, eu não quero a história, eu não quero o background, eu não quero o que aconteceu com a tua avó. Não, o que é que está acontecendo agora? E assim, eu interrompo logo e digo assim, olha, isso se resolve com 4 coisas, anota aí. Primeiro, assim. Eu sou uma pessoa extremamente prática. E por causa da minha visão muito prática das coisas, eu acredito que Deus não desperdiça recursos. Vocês estão escutando o que eu estou dizendo? Por favor, um amém que é só para eu saber, ok? Eu acredito que Deus não desperdiça recursos. Deus não vai derramar sobre nós coisas que nós vamos desperdiçar. Por isso, a palavra de Deus fala sobre tempo. Que há um tempo certo para todas as coisas. Que há o tempo certo. E eu acredito que quando a gente ainda não está no tempo certo, Deus não dá. Mas quando chega o tempo certo, e não é uma questão de relógio, é uma questão da postura da minha vida, é aquilo que eu já fiz na minha vida, as decisões que eu já tomei, que me levam ao lugar onde eu posso dizer, Senhor, agora estou pronto.
Porque enquanto eu não estiver pronto, eu acredito que Deus não vai derramar. Porque é para desperdício. Então vocês estão a perceber o que eu quero dizer? E esse lugar onde Deus vai derramar começa sempre com obediência. Obediência é o primeiro passo para eu chegar aonde eu preciso chegar para receber aquilo que Deus tem para mim. O caminho é o caminho da obediência. Porque a desobediência não me leva ao mesmo lugar. A gente fica imaginando muitas vezes na igreja que pode continuar pecando aquele pecado. Continuando com a mesma maneira de pensar que a gente sabe que a gente pensa e imagina. Com falta de perdão no nosso coração, seja o que for. E achando que com essa postura da nossa vida a gente chega lá. Eu acredito que não. E eu acredito que a gente só chega lá quando a gente diz: Senhor, Tu está falando, eu vou obedecer. Não tem esses, não tem isses. Tem, eu vou, eu faço, eu não, eu sim. O que é. Não é, não é. É o caminho da obediência. E eu acredito que Deus hoje está a falar para alguns dos que estão aqui hoje, a dizer que nós temos que acabar com esse jeitinho de achar que fazendo as coisas à nossa maneira, nós vamos chegar aonde Deus quer que a gente esteja. A gente não chega lá fazendo as coisas à nossa maneira. A gente só chega lá rendendo tudo nas mãos de Deus e sendo obediente e sendo fiel. Não há outro jeito. E Deus está chamando muitos de vocês para isso hoje. E eu quero dar a oportunidade a todos nós de hoje chegarmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais fazer as coisas à minha maneira. Eu não quero fingir que não ouvi. Eu não quero fingir que há outra maneira. Não, Senhor, eu sei o que é que eu tenho que fazer. Porque eu sei a voz que eu estou a ouvir. Eu sei aquilo que Tu estás a pedir da minha vida. E eu vou obedecer. Há um custo, eu pago. Há um preço, eu pago. É sacrifício, eu vou lá estar. É um tempo, eu espero pelo tempo certo. É ali, eu vou obedecer. Se é aqui, é aqui. Não é com esta, é com aquela. Se é com... Senhor, então eu vou obedecer. Eu não quero, eu não vou mais apresentar desculpas. Alguns de vocês não estão tendo e não estão recebendo aquilo que Deus tem para vocês, porque vocês, em vez de serem obedientes, estão apresentando os vossos e se? E se eu isto? E se eu aquilo? Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Se vocês lerem a continuação desta história, vão ver que Deus falou coisas muito difíceis e complicadas a um jovem adolescente. E sabem uma coisa? Vocês vão ver que ele foi fiel. O que Deus lhe disse, ele fez. Igreja, podemos ficar de pé? Todo mundo de pé? Estamos a chegar ao final da mensagem hoje. E eu quero aproveitar para fazer 2 orações. Pode ser? 2 orações. A primeira, eu gostaria de orar por todos aqueles que hoje estão neste lugar e estão a dizer: eu não quero mais apresentar desculpas diante de Deus. Ou quem sabe eu quero orar por aqueles que estão a dizer: pastor, eu tenho tido muita dificuldade em saber discernir a voz de Deus. E é verdade, eu tenho de saber posicionar a minha vida nos lugares onde a voz de Deus surge e onde ela acontece. E eu tenho que silenciar uma série de vozes à minha volta para poder estar sintonizado com o céu. Mas eu não vou mais apresentar desculpas e eu não vou mais fingir que não é comigo. É comigo, eu vou ser obediente. Eu quero orar por pessoas que hoje estão a dizer justamente isso. É comigo, Senhor. E o meu caminho é justamente esse. O meu caminho é obediência. Eu gostaria muito de orar por vocês. Tudo o que vocês têm que fazer agora, nesta hora, eu vou pedir toda a igreja para fechar os seus olhos. Todo mundo de olhos fechados. Não há ninguém a olhar para lado nenhum.
Se Deus está a falar contigo e tu sabes que tu tens que tomar um rumo na vida e o rumo é diferente daquele que tu estás a tomar, porque quem sabe um caminho de obediência vão te afastar do rumo que tu estás a tomar, mas eu quero que tu saibas que não há bênção na desobediência. Pelo contrário, a bênção de Deus sobre ti só está no caminho da obediência. Mas tu queres obedecer à voz de Deus? Então agora mesmo onde tu estás, levanta uma das tuas mãos e permite que eu ore por ti. A tua mão levantada é a mão de alguém que está a dizer: eu não vou mais apresentar desculpas, eu quero ser fiel, eu quero ser obediente. Não há mais esses, não há mais isses na minha vida. Quando eu escutar a voz de Deus, eu vou obedecer. Levanta bem alto uma das tuas mãos, deixa eu orar por ti. Paizinho querido, tu vês todas estas mãos levantadas aqui neste maravilhoso, lindo auditório. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, a Tua graça e a Tua bênção sobre todas estas pessoas, Senhor. Hoje está a começar um novo momento na sua vida. Ajuda-os a tomar as decisões certas, decisões que aproximam cada irmão, cada irmã de Ti, Senhor. Ou decisões que expressam obediência à Tua voz. Fala aos seus corações para a Tua honra e para a Tua glória. A Tua graça e a Tua bênção venham agora sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Mas eu quero fazer uma outra oração. Eu quero orar por pessoas que estão aqui hoje. E a vossa preocupação não é ser obediente porque vocês olham para a vossa vida e parece que falta qualquer coisa aqui. Há algo que não bate certo no centro da vossa vida, aqui no vosso core, aqui no coração. E talvez porque, quem sabe, vocês estão a perceber que Deus está no lugar errado na vossa vida. Deus é uma realidade, mas talvez periférica na vossa vida. Talvez vocês tenham fé, talvez vocês creiam em Deus, mas vocês nunca tomaram uma decisão de dizer: Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero render a minha vida ao senhorio de Cristo. E se tu nunca tomaste uma decisão dessas, eu quero ajudar-te a fazer isso. Olha, eu não te estou a oferecer religião, porque religião não nos leva a Deus. Religião leva-nos a todos os lugares, menos a Deus. Se tu queres religião, no final do culto eu posso te recomendar 3 ou 4 religiões, desde as mais simples às mais complicadas, dependendo do teu tempo, dos teus recursos e até da tua destreza, não é? A tua energia emocional. Mas isto não é religião, é relacionamento com Deus. Se tu estás a ouvir, quem sabe, Deus a falar ao teu coração e dizer: é contigo que eu estou a falar, meu filho, minha filha. Sabem quando a gente vai num lugar e a gente tira uma senha e aparece o nosso número e a gente sabe que chegou a nossa vez, aquele número é o nosso. É esse sentimento. Tu hoje está aqui e tu sabes que é contigo que Deus está a falar. Eu quero ajudar-te hoje a render a tua vida e dizer: Jesus, eu quero que Tu seja o meu Senhor e o meu Salvador. E tudo o que tu precisas fazer dentro de alguns momentos vai ser levantar uma das tuas mãos. Ninguém vai estar a olhar para lado nenhum. Só eu vou ter os meus olhos abertos para eu poder ver por quem é que eu vou orar. Se tu levantar uma das tuas mãos, no final do culto eu gostaria que tu seguisse. Agora eu espero estar a dizer isso. Vocês estão vendo esta turma que está aí com as luzes ligadas? Se tu vai tomar hoje, pela tua primeira vez na vida, uma decisão destas, no final da nossa reunião, segue uma destas pessoas. Sabe porquê? Porque nós temos alguma coisa da nossa casa para ti abençoar, porque hoje é só o teu primeiro passo. Porque às vezes a gente dá um passo e diz assim: e agora, o que é que eu faço com isso? Pois é, nós queremos ajudar-te com o que vem agora a seguir. Não é religião, é relacionamento com Deus. Os teus melhores dias estão apenas e somente a começar hoje. Hoje. E tudo o que tu tens que fazer é repetir uma oração que eu vou repetir dentro de alguns instantes. A palavra de Deus nos diz
se nós crermos com o nosso coração e com a nossa boca confessarmos que Jesus é o Senhor, que o Pai o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Então tudo o que tu tens que fazer é repetir uma oração que eu vou fazer junto com toda a igreja. Igreja, será que nós podemos orar junto com aquelas pessoas que vão fazer esta oração pela primeira vez? Sim? Então, todo mundo de olhos fechados, toda a gente de olhos fechados, todo mundo agora, não há ninguém a olhar para lado nenhum. Se tu estás aqui hoje e tu queres tomar essa decisão por Jesus, e é a tua primeira vez que tu estás a tomar essa decisão, mas eu quero incluir todos aqueles que um dia já tomaram essa decisão, mas por alguma razão sentem que têm estado longe de Deus. Eu quero incluir-te nesta oração como alguém que está chegando de volta aos braços do Pai para se reconciliar com Deus. E se esse é o teu caso também, agora mesmo, levanta uma das tuas mãos. Se tu queres Jesus na tua vida como Senhor e Salvador, levanta bem alto uma das tuas mãos para eu poder ver. Eu estou a ver muitas mãos levantadas aqui à minha frente, aqui do vosso lado direito, aqui o lado esquerdo também. Lá em cima também estou a ver algumas mãos levantadas. Amém. Igreja, vamos fazer esta oração. Amém? Repitam comigo e vamos dizer assim: obrigado, Jesus, pelo teu amor por mim. Hoje eu ouço a tua voz e eu faço a minha escolha. Eu tomo a minha decisão de abrir a minha vida, abrir o meu coração, para tu vires até mim, seres o meu Senhor, o meu Salvador, porque a partir de hoje eu sou teu e tu és meu, Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, hoje e todo sempre. Amém. Amém. Será que nós podemos dar a maior salva de palmas que a gente conseguir? Amém ao nosso Deus nesta noite. Amém. Obrigado, Jesus. Aleluia. Louvamos o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Obrigado. Para ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa para ti. De hoje para a frente, sempre, não importa onde tu estiveres, sempre que alguém pregar o Evangelho e alguém fizer o apelo para a salvação e alguém tomar essa decisão, no final tu aplaudes. Eu estou falando sério, tu fazes festa. Porque às vezes as pessoas que pensam, chegam em casa, não, o culto hoje foi céu na terra, foi maravilhoso, foi festa nos céus. A minha pergunta para essas pessoas é: alguém se converteu? Sabe porquê? Porque o único lugar em que a Bíblia fala que há festa nos céus é no momento que nós acabamos de ter. É quando alguém levanta a sua mão e diz assim: eu preciso de Jesus. Há festa. Meu irmão, minha irmã, se há festa nos céus, tem que haver festa na terra também, em nome de Jesus. Então, sempre que houver isso, aplaude, grita, louva o nosso Deus. Porquê? Porque há salvação. Há salvação. Amém? Que Deus te abençoe. Vou pedir à banda para essa banda maravilhosa. Como é que é o teu nome? Neemias. Elisabel e o Amauri. Eu ia dizer Maurício, não é Maurício? Amauri. Estão os três contratados. Fecha os teus olhos, vamos orar. Paizinho querido, toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti. Tu és o centro de todas as coisas e tudo o que somos, o que temos e o que fazemos é para o louvor da Tua glória. Seja exaltado e glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a igreja diz um forte amém. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Minha vida em Ti. Pode vir, pode descer. Sejam muito bem-vindos. Parabéns.